Bom dia a todos, bom dia Maria Eduarda, Dona Isadora, Vitor, Isabela, Rafael, Otávio, Pablo. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Bom, nós vamos dar continuidade a falar da nossa república, né? Até vou desligar aqui um pouco a minha câmera. E tentar entender o seguinte: o início da nossa república, a nossa vida republicana, ela foi um pouco, vamos dizer assim, um pouco conturbada, né? A gente saiu da monarquia, entrou na república, nós ainda tínhamos uma população analfabeta, uma população que vivia no meio rural, a grande maioria ainda vivia no meio rural, muito diferente de hoje, né? Que a maioria está nas cidades. E o governo, né, enfrentou muitas questões de revolta, algumas populares até, e outras dentro do próprio, provocadas por membros do próprio governo. Uma delas, e a gente vai falar de todas, inclusive a atividade de vocês para ser entregue no dia 30 de abril, né, que acabou de ser postada. Quando acabar a aula, se vocês quiserem entrar no Google Classroom para ver as atividades, a de história fala exatamente sobre essas revoltas que a gente vai começar a ver. A gente vai ver pelo menos em 2 aulas, pelo menos, né, essas revoltas aí. Então, vamos lá. Nosso assunto hoje vai ser isso daí, ó, a República Velha, revoltas e movimentos sociais. Ou seja, a vida dos nossos governantes não foi muito fácil, não. Bom, aqui está a nossa habilidade, que a gente vai trabalhar, o nosso objetivo. A gente vai ver, tentar compreender esses ciclos da história republicana, né, as suas particularidades da história local e regional até 1954. Na verdade, nós vamos ver até 1900, inicialmente nós vamos ver até 1930. Depois do segundo bimestre, a gente vai ver algumas outras após 1930, porque a República Velha, nossa primeira república, ela é marcada, ela vai nesse período, né, de 89 até 1930. E em 1930 acontecem alguns fatos, como o fim daquela oligarquia que a gente havia visto na semana passada, aquela oligarquia do café com leite. E em 1930 acontece essa ruptura e o fim dessa oligarquia. Mas a gente vai chegar lá. Bom, primeiro vamos ver o que é que foi essa revolta da Armada, que ocorreu entre 1891 a 1894. Ela foi um conflito bélico, né, ocorrido logo nos primeiros anos da República Brasileira, no governo militar do então presidente, do nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? E ela teve 2 consequências, essa revolta da Armada. Né? Foi uma revolta. Nós tínhamos 2 forças na época, o Exército e a Marinha. A gente não tinha aeronáutica nessa época aqui, porque não tinha nem avião ainda. E a maior força estava com o Exército. Houve um conflito onde o então almirante da Marinha ele subleva, né? Ele vai contra algumas atitudes do Deodoro da Fonseca e ele ameaça bombardear o Rio de Janeiro. O Deodoro da Fonseca, essas atitudes do Deodoro que ocorreram, dissolução do parlamento, o estado de sítio e supressão dos direitos, né, violando a Constituição de 1891, fez com que acontecesse essa revolta da Armada. E Floriano Peixoto, que era o vice-presidente,
Ele viola também o artigo 42 da então Constituição. Deodoro da Fonseca chega a renunciar ao poder, deixando vago a cadeira de presidente. E a Constituição brasileira, aprovada em 1891, falava no seu artigo 42 que se tivesse vago o cargo de presidente ou de vice-presidente, deveria ser convocadas novas eleições, caso isso tivesse acontecido nos 2 anos do período presidencial. Ou seja, se nos 2 primeiros anos do governo a presidência da República ficasse vaga, ou a vice-presidência também, deveria ocorrer uma nova eleição. Deodoro da Fonseca, ele dissolve o parlamento, com algumas ações que o parlamento adotou, algumas medidas que ele não gostou, e resolve renunciar. Né? Quando ele renuncia, está livre, está vago o cargo da presidência. Com isso, né, deveria ter sido feita uma nova eleição. Mas não. O Floriano Peixoto, que era então vice-presidente, né, colocou-se em pé de guerra e foi rebelar essa revolta da Armada. Aqui a gente vê uma carta, né, enviada pelo então almirante Custódio José de Mello ao Jornal do Brasil, né? Então, o que ele está falando? O que ele fala? Com cidadãos, ou seja, cidadãos brasileiros, contra a Constituição e contra a integridade da própria nação, o chefe do Executivo, até então Floriano Peixoto, mobilizou o Exército discricionariamente, pôs ele pô-lo em pé de guerra e despejou nos infelizes estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Contra quem? Contra o inimigo do exterior? Contra estrangeiros? Não. O vice-presidente armou brasileiros contra brasileiros. Levantou legiões de supostos patriotas, levando a luta, a desolação e a miséria a todos os ângulos da República. Sentinela do Tesouro Nacional, como prometera, o chefe do executivo perjurou, ou seja, ele mentiu, iludiu a nação, abrindo com mão sacrilégia as arcas do erário público a uma política de suborno e corrupção. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, para conter as revoltas que estavam tendo no Sul, ele corrompeu, né, a política local. Então, ele está conclamando a nação a essa revolta. Unidades, né, da Armada na Baía da Guanabara, sob a liderança aqui do almirante Custódio de Mello, que era um candidato, inclusive, à sucessão do Floriano, sublevaram-se e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Né? Daí você imagina, você está no Rio de Janeiro, o Rio era uma cidade pequena na época, mesmo sendo a capital do país, não tinha a grandiosidade que tem hoje. Navios da Armada postados no porto, né, ameaçando bombardear a cidade. Então, para evitar uma guerra civil, Marechal Deodoro renuncia à presidência da República 9 meses depois de ele ter assumido o cargo. Essa revolta ela foi contida, os revoltosos foram presos, e Floriano Peixoto prosseguiu como, então, agora, ele era o vice-presidente, ele prossegue agora como presidente do Brasil. Uma outra revolta que aconteceu paralela a esse movimento, quase no mesmo período, né? Então, aqui está o final, né?
da revolta, né, da revolta da Armada, as barricadas, né, para proteger um pouco a cidade. E, paralelamente a essa daqui, ó, teve uma revolução, a Revolução Federalista, que acontece entre 1893 e 1895, lá no Rio Grande do Sul, entre dois grupos, os federalistas e os republicanos. Federalistas chamados de maragatos e os republicanos chamados de chimangos. O presidente da província, ou seja, o governador do estado do Rio Grande do Sul, era o Júlio de Castilhos, que é esse senhor que vocês veem na foto. A Revolução Federalista, né, pelo lado dos marangatos, eles eram opositores ao Júlio de Castilhos, defensores da descentralização política, ou seja, em vez de você ter um país centralizado, com poder centralizado no Rio de Janeiro, né, eles defendiam a descentralização e defendiam uma república parlamentar. Já os republicanos defendiam o Júlio de Castilhos, defensores do governo do Floriano Peixoto, ou seja, se aliou ao governo do Floriano Peixoto, defensores da centralização da política e defensores do presidencialismo. Se a gente for pensar, a gente tem tudo isso hoje, né? E os vencedores dessa revolta foram os republicanos, foram os chimangos. Os federalistas, eles começam um conflito com uma concentração de tropas, né, até controlar a fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. As tropas federalistas, opositores a Floriano Peixoto, planejavam, além de destituir o governador Júlio de Castilhos, ainda planejavam derrubar o presidente. Dessa forma, eles marcharam do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná, com o intuito de chegar até o Rio de Janeiro. Só que essas tropas federalistas, elas foram contidas pelas forças federais na cidade da Lapa, né, que fica a 60 quilômetros de Curitiba, e ela foi derrotada em junho de 1895. Como resultado dessa batalha, inclusive, vocês sabem qual é a capital de Santa Catarina, gente? Qual o nome da capital de Santa Catarina? Liga o microfone aí e me fala, por favor. Qual é a capital do estado de Santa Catarina? Florianópolis. Florianópolis. Florianópolis em homenagem a Floriano Peixoto. Daí que vem o nome da cidade. O nome de Florianópolis, antes dessa revolução, Florianópolis era conhecida como Desterro. Esse era o nome da cidade, Desterro. Após essa revolta, em homenagem, né, a Floriano Peixoto, a cidade se chama hoje Florianópolis. Então, essas foram duas revoltas, a armada e a federalistas, que acontecem com forças militares. E acontece no Rio de Janeiro e no sul do Brasil. E no resto do país, né? Como é que será que estava o resto do país? No resto do país, a gente vai ver revoltas, vamos ver as revoltas sociais, ou seja, ocorridas pela sociedade, né? As pessoas populares que fizeram essas revoltas. Na República Velha, nós vamos ver que tem várias revoltas. Algumas dessas características dessas revoltas era a extrema desigualdade social, grande parte da população excluída da participação política. As eleições eram controladas pelos coronéis e pelas oligarquias.
descaso do governo com os trabalhadores rurais e urbanos, ou seja, não havia leis de proteção ao trabalhador. E o Nordeste, ele sofria com as secas da região, além da decadência econômica. Basta a gente lembrar que a nossa República, que com o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto ficou conhecida como a República das Espadas, porque eram dois militares, né, que foram o presidente e os dois primeiros presidentes. A partir do terceiro presidente do Brasil, com o Prudente de Moraes, ele é civil, mas ele já é apoiado por uma oligarquia, essa oligarquia do café com leite, que se formou, né? Essa oligarquia que a gente viu, que as eleições eram controladas, né, pelos coronéis, aquela eleição de cabresto, onde os próprios coronéis eram, em muitos lugares, em muitas cidades, era até o presidente da sessão eleitoral, então ele determinava quem votava em quem. Isso causa no país uma grande desigualdade social. Nós até vimos um filme semana passada, que foi sobre a revolta de Canudos, um pedacinho do filme mostrando, né, bem no início do filme, até a mocinha lá tirar foto, né, aquela seca no Nordeste, no sertão da Bahia, inclusive, que é o local, pessoas extremamente pobres, e o cara indo vender a vaca dele lá para o coronel, que estava até cortando o cabelo e fazendo a barba, né? Essas pessoas, na realidade, vão reagir à miséria. Então, durante a Primeira República, muitos se indignaram com a situação de miséria e opressão de que eram vítimas. Em reação a essas condições, surgiram dois grandes movimentos messiânicos, como Canudos e Contestado. Vamos entender o que é um movimento messiânico, vem de Messias, né? Vem de Deus. O messianismo, termo utilizado para designar a crença de um grupo em um líder político religioso, o líder messiânico, considerado capaz de conduzir determinada coletividade a uma nova era de justiça e felicidade. A crença messiânica, ela desenvolve-se como uma esperança de vida melhor entre as pessoas castigadas pelo sofrimento cotidiano, pela miséria e pelas injustiças sociais. Então, vamos fazer uma analogia aqui para entender esse movimento messiânico. O Messias é o Salvador, né? Jesus Cristo ele é considerado o Salvador. Jesus Cristo é considerado, o Filho de Deus é considerado o Messias. Jesus Cristo foi um líder religioso que teve com ele, seguindo ele, os seus apóstolos. E muitas pessoas seguiram Jesus. Então, fazendo uma comparação, né, com esses líderes que começam a surgir agora, nesse período, eram pessoas também extremamente católicas, né, que iam pregando pelo interior do sertão uma nova era de justiça e felicidade. Você que está vivendo numa miséria desgraçada, né, com aquele sofrimento do cotidiano, passando fome, as injustiças sociais, você vê nesse Messias, nessa pessoa que tá falando, um caminho para ser seguido. Então, muitas pessoas seguiram o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele fundou a cidade de Canudos, né?
E esse movimento, né, originou a revolta de Canudos, ou seja, o que aconteceu no sertão da Bahia, entre 1893 e 97. Então, a grave crise econômica e social pela qual passava a região, historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, ou seja, pessoas que têm muitas terras e outros que não têm nada, seca, cíclicas e desemprego crônico à época. Essas foram as causas que provocaram, né, a fundação da cidade de Canudos. Guerra de Canudos, né, em certas regiões do sertão baiano, ela foi um confronto entre o exército e integrantes de um movimento popular de fundo sócio-religioso, liderado aqui por Antônio Conselheiro, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Eles fundaram essa cidade. O episódio foi fruto de uma série de fatores, como a grave crise econômica e social pelo qual passava a região à época. Historicamente caracterizada, como eu falei anteriormente, por latifúndios improdutivos. Ou seja, eles eram vistos como uma ameaça, né? Milhares de sertanejos partiram para Canudos, cidadela liderada pelo peregrino Antônio Conselheiro, unidos na crença numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Os grandes fazendeiros da região, unindo-se à igreja, já que a igreja era contra esse movimento, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República recém-instaurada, pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. Vários rumores, né, foram criados, vários, que seria hoje a tal de fake news, né, de que Canudos se armava para atacar as cidades vizinhas e partir em direção à capital para depor o governo republicano, reinstalando a monarquia. Ou seja, apesar de não haver nenhuma prova para esses rumores, para essas notícias, o exército foi mandado para Canudos. Ou seja, os fazendeiros locais, aliados à igreja, entendiam que Canudos era um perigo à força que eles representavam. Porque eu sou o coronel, eu sou o grande latifundiário. Eu tenho toda aquela população me servindo. Aí surge, próximo a mim, uma cidade onde várias pessoas foram para lá. Então, essas pessoas não vão me servir, vão servir a outra pessoa. A ideia de Canudos era de viver numa coletividade. Então, daí surgem esses rumores, né, de que atacariam cidades vizinhas, de que tentariam derrubar o governo republicano. 3 expedições militares contra Canudos saíram derrotadas. Inclusive, uma comandada pelo coronel Antônio Moreira César, conhecido como Corta-Cabeças, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à Revolução Federalista em Santa Catarina. Ou seja, esse coronel Antônio Moreira, ele era um dos comandantes, né, do Exército Brasileiro, que foi mandado para lá para tentar acabar com essa revolta. E a tropa dele foi derrotada pelo pessoal de Canudos. A derrota das tropas do Exército pelos canudenses nessas primeiras expedições apavorou a opinião pública, que acabou exigindo a destruição do arraial, dando legitimidade ao massacre de até 20 mil sertanejos.
ou seja, mais de 20 mil pessoas moravam em Canudos. Na última expedição militar que aconteceu, Canudos foi totalmente destruída. Não sobrou ninguém. Sobrou, parece que só 3 pessoas sobreviveram das 20 mil que moravam lá. Canudos foi acompanhada pelo então jornalista, né, Olavo Bilac, que escreveu depois o livro Sertões, que conta a história de Canudos. O Olavo Bilac era correspondente do jornal A Folha de São Paulo. A guerra terminou com a destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra e o incêndio de todas as 5.200 casas desse arraial. Ou seja, Canudos foi totalmente destruído. Eu vou colocar para vocês depois o filme Canudos, né, para vocês assistirem, que é um filme bem interessante. Aqui está, ó. 4 expedições militares de grande envergadura foram necessárias para destruir Canudos e seus defensores. Estes preferiam morrer lutando a voltar a ser explorado pelos coronéis. Na foto, o coronel João Batista Barbosa, né, comandante de uma das colunas responsáveis pela destruição de Canudos e seu Estado-Maior. As casas em Canudos eram todas assim, de pau a pique. Canudos foi uma importante revolta que aconteceu na época. Aqui temos aqui o Antônio Conselheiro, né, o corpo dele, e o monge João Maria, ele é responsável por uma outra revolta. Podem reparar que, né, são pessoas completamente simples, que ocorreu dessa vez não no Nordeste, agora aconteceu uma outra revolta no sul do país. Esse monge João Maria também era um líder messiânico, um líder religioso, que é a Guerra do Contestado, que acontece entre 1912 e 1916, que acontece em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, essa guerra. Vamos ver o que foi essa guerra aí. Foi um conflito armado também, entre a população cabocla e os representantes do poder estadual e federal brasileiro, travado entre outubro de 1912 e agosto de 16, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados brasileiros do Paraná e de Santa Catarina. Inicialmente, João Maria, e depois de sua morte, o monge José Maria, perdão, que foram os líderes dessa revolta. A comunidade da região de Contestado, né, estavam contestando a criação, na realidade, de uma ferrovia que estava sendo construída. Mais de 20 mil sertanejos fundaram povoados que compunham a chamada monarquia celeste, né, com um governo próprio e normas igualitárias, não obedecendo às autoridades da República. Com isso, acontece o quê? Uma grande repressão ao movimento. Eles foram... Pode reparar que aqui também tem as mesmas motivos, né, dos coronéis fazendeiros, ó. Foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros e pelos donos das empresas estrangeiras, com apoio das tropas do governo. Essas empresas estrangeiras, que é a empresa que queria construir a ferrovia na região. José Maria, o líder, é morto em 1912. Vários núcleos, né, dessa monarquia celeste, que era como eles chamavam esses vilarejos que esse pessoal estava criando, foram destruídos pelo exército. E em 1916, os últimos núcleos foram arrasados por 7 mil homens armados de canhões,
metralhadoras e até aviões de bombardeiro foram utilizados nesse período aí. Ou seja, todos esses movimentos, né, eles foram repreendidos com força pelo Exército Brasileiro, né, que tem a ferrovia que estavam construindo. Aqui é uma imagem, né, dos revoltosos, aqui do Exército Brasileiro, depois que a ferrovia ficou pronta. A gente vai parar por aqui. Perguntas, crianças? Então, a gente pode ver aqui, durante a República, a gente depois vai ver outras revoltas, né? Vamos ver sobre o cangaço também, né? Já ouviram falar dos cangaceiros lá no Nordeste? É o que nós vamos falar na próxima aula também. Várias revoltas que acontecem. Então, a gente pode ver que a nossa república, o começo a história do Brasil, ela sempre foi, né, com essas revoltas, o povo não aceitando que muitos desses oligarcas faziam com o povo, né? Isso, inclusive, se nós formos trazer isso para os dias de hoje, dessa maneira que vive a nossa população, né? Uma boa parte dela, né? Que a gente vive numa cidade grande, uma cidade relativamente grande, bem estruturada, como Indaiatuba, mas nós ainda temos, pelo Brasil, essas pessoas, esses coronéis ainda que mandam, né, na política local. Hoje o voto só não é de cabresto, mas temos muitas pessoas que comandam a política local. E isso aqui acontece com isso, por isso que no Brasil a gente tem essa grande desigualdade social, né? Essa desigualdade, ela é fruto de todo esse período aí do Brasil. Ou seja, não mudou muito o que nós temos hoje, né? Se a gente for analisar bem, não mudou muito, não. Estou aqui anotando quem está presente, Rafael Almeida. Heitor. Então, não é muito diferente do que nós temos hoje, gente. Deixa eu fazer aqui um print da tela. Aí já fazemos a chamada. Então, vou parar aqui a nossa gravação. Deixa eu fazer a chamada aqui, depois... Então, estou aqui presentes a Isabela, Isadora, Maria Eduarda, o Otávio, o Pablo, o Rafael e o Vitor Barbosa. Eu esqueci alguém, gente, por acaso? Eu acho que não, né?
A gravação será salva no Google Drive de Rafael Almeida. Oh, meu Deus do céu. Isso porque eu fui o primeiro a entrar na reunião.